Você senta para ler um livro, estudar um tema importante ou começar um trabalho que realmente exige atenção. Aí passa 2 minutos e vem aquela vontade automática de checar o celular, de olhar para um e-mail. Não porque aconteceu alguma coisa urgente, não porque você decidiu conscientemente parar de estudar ou parar de fazer aquilo, interromper aquela atividade, mas porque o seu cérebro ele já se acostumou a viver em um estado de busca, uma busca constante por novidade. Muita gente interpreta isso como falta de disciplina, preguiça, até desinteresse, e nem sempre é isso. Em muitos casos, o problema é outro. A sua atenção ela foi sendo condicionada, pouco a pouco, a funcionar em blocos cada vez menores. Aí você se habituou a alternar estímulos o tempo todo e agora sente dificuldade quando precisa sustentar uma única linha de pensamento por mais tempo. E isso vai ter um custo muito alto para você, porque as tarefas mais importantes da vida, elas não costumam ser feitas em um estado de atenção fragmentada. Estudar de verdade, escrever bem, raciocinar com uma profundidade, tomar boas decisões, aprender alguma coisa difícil, uma nova língua, tudo isso exige uma permanência mental. E é aqui que entra a ideia do deep work, ou trabalho profundo. Ele foi popularizado pelo Cal Newport. A capacidade de trabalhar em concentração real por tempo suficiente para produzir algo de valor. Newport ajudou a nomear um problema real do nosso tempo. Mas hoje eu quero ir além dessa profundidade e mostrar o que a neurociência, a psicologia cognitiva, como elas realmente ajudam a entendermos mais um pouquinho sobre isso. Porque o foco, ele não é um dom. Também ele não é uma motivação. Motivação já é outra coisa. Foco é a função que pode ser uma função que pode ser enfraquecida, mas também pode ser treinada de novo. E hoje eu vou te mostrar porque a sua atenção está tão frágil e o que acontece no cérebro quando você tenta focar e como reconstruir essa capacidade de forma prática, sem autoajuda e sem pseudociência. Existe um erro muito comum quando a pessoa tenta estudar, trabalhar ou produzir melhor. Ela imagina que ela consegue alternar rapidamente entre uma tarefa ou entre as tarefas sem um custo real. Só que a literatura sobre a atenção ela mostra justamente o contrário. Tem uma pesquisadora, Sophie Leroy, ela descreveu um fenômeno chamado Attention Residue, ou resíduo da atenção. A ideia é simples, quando você sai de uma tarefa e entra em uma outra, parte da sua atenção continua presa na atividade anterior. Você mudou de tela, você mudou de assunto, mudou de janela, mas a sua mente ela não fez essa transição por completo. Na prática, isso ajuda a explicar porque tanta gente passa o dia inteiro ocupada e ainda assim sente que não produziu nada realmente importante. O prejuízo da distração não está só no tempo perdido olhando a mensagem ou notificação. O maior prejuízo, normalmente, está no custo mental de voltar. Você retorna para a tarefa principal, mas retorna com menos clareza, menos profundidade, menos capacidade de sustentar uma linha de raciocínio mais complexa. E é por isso que a alternância frequente dá a sensação de movimento, mas ela vai reduzir a qualidade do pensamento. Esse ponto ele fica ainda mais forte quando a gente olha para o trabalho de uma outra pesquisadora. Eu estou citando os nomes aqui, mas vão estar todos aqui na descrição, beleza? É uma pesquisadora da Universidade de Califórnia, Gloria Mark, se eu não me engano, né? Ela, estudando interrupções no ambiente de trabalho, ela mostrou que, depois de serem interrompidas, as pessoas elas podem acelerar o ritmo, podem até acelerar o ritmo, né? Mas esse aparente ganho vem acompanhado de mais estresse, mais esforço e mais frustração. Ou seja, trabalhar mais rápido depois de uma interrupção não significa pensar melhor, está correndo atrás do prejuízo, né? Muitas vezes significa apenas estar no modo mais reativo. E isso muda completamente a forma como a gente pode enxergar o problema, porque o foco ele não costuma ser destruído por uma grande catástrofe, ele vai sendo corroído por pequenas interrupções repetitivas. Uma olhada no WhatsApp, uma aba aberta sem necessidade, um e-mail, uma checagem automática, né? Uma curiosidade que você resolve alimentar numa hora errada, né? No fim do dia, seu cérebro ele passa mais tempo retomando o contexto do que realmente aprofundando alguma coisa. Isso é muito sério, isso é um ponto central, né? A pessoa ela termina cansada, mas não necessariamente porque ela fez um trabalho profundo. Muitas vezes ela termina cansada porque ela passou o dia inteiro recomeçando as tarefas. A gente vê isso muito com as notificações de WhatsApp. Ou então uma coisa muito simples que eu já vi, já aconteceu comigo algumas vezes. Se eu vou abrir alguma coisa no computador, às vezes enquanto está carregando, enquanto está entrando no site, eu já pego o telefone para responder alguma pessoa. Você está no sinal de trânsito, você já pega o telefone para responder alguém, ou ver alguma coisa no Instagram. Você corta aquela atividade e o retorno é muito complexo. Faz isso, ó. E vamos lá, falei dos artigos científicos. Agora, em vez de olhar para os artigos científicos que estão falando isso, olha para a sua vida. Pega dados da realidade, bem concreta. Vê se não é assim com você também. Então vamos lá. Aqui vale
fazer uma limpeza, porque existe uma explicação muito bonita sobre foco circulando na internet, mas é muito pouco precisa, tá? O foco ele não é um estado mágico e também não é simplesmente uma força de vontade. Do ponto de vista neurocognitivo, focar é conseguir manter uma meta mentalmente ativa e proteger essa meta da competição de outros estímulos. Em outras palavras, o cérebro ele precisa decidir o que é uma prioridade e, ao mesmo tempo, inibir tudo aquilo que tenta roubar o espaço. Isso depende de processos de controle cognitivo e de redes ligadas ao córtex pré-frontal, que vão participar dessa manutenção da tarefa e da inibição de impulsos automáticos, e também de uma organização do comportamento dirigido ao objetivo. Então, quando você senta para estudar um texto difícil, escrever um projeto ou resolver um problema complexo, o cérebro precisa sustentar internamente uma regra. É isso aqui que importa agora. O problema é que toda distração ela concorre contra essa regra. E quando você alterna entre tarefas repetidamente, a gente vai ver o que a literatura chama de switching cost, né? O custo da alternância. Esses termos em inglês são porque os trabalhos são em inglês e eles acabam fechando, né? Mas a gente pode traduzir, igual eu tenho traduzido aqui, mas se você ler no artigo ou não, você vai ver switching cost, então é o custo dessa mudança, switching é alternar. Então o cérebro precisa ele desmontar uma configuração mental, recuperar outra, lembrar onde parou, restabelecer o contexto e reorganizar a resposta. Isso não é só perda de tempo externa, é um gasto interno de energia mental. Não foi cansativo só de eu explicar desse jeito? É cansativo, né? Imagina. É simplesmente eu peguei para ver o WhatsApp, eu voltei, é meio automático pra gente porque a gente tá conseguindo fazer isso bem, então parece ser meio natural, mas nosso cérebro ele sofre com isso. E a gente vai treinando justamente ele fazer o contrário, parar toda hora. Por isso que eu não gosto daquela explicação simplificada que diz que o foco é mielinizar circuito e pronto. A mielina é a capa do nervo. Tem gente que fala que, não, você treina no foco, você está recobrindo, né, o nervo com a bainha de mielina. Existem algumas literaturas bem sérias, né, falando sobre a neuroplasticidade e sobre o papel da bainha de mielina no aprendizado. Isso é óbvio. E aqui entra um mérito importante do Cal Newport. Ele não é o principal pesquisador da neurociência da atenção, mas ele ajudou muita gente a perceber um problema real. Trabalho profundo exige períodos protegidos da concentração, não apenas uma boa intenção. Então, quando você junta essa intuição prática do Newport com a pesquisa daquela que eu falei da Sophie Leroy, né, e a Gloria Mark que eu citei, a coisa fica muito mais sólida. Então, resumindo de uma forma honesta, o cérebro ele foca melhor quando há menos competição entre estímulos, menos troca de contexto e mais tempo contínuo numa mesma meta. Parece simples, mas é justamente esse tipo de simplicidade que a vida digital moderna sabota o tempo todo, e é por isso que você está aqui assistindo o vídeo. E aí, como que a gente pode fazer para reconstruir profundidade mental na prática? Então, se o seu foco foi fragmentado ou é fragmentado, você não resolve com frases motivacionais. Isso traz frustração. Você resolve com estrutura. O primeiro passo é reduzir competição. E aqui entra um achado muito conhecido, que é a simples presença do próprio smartphone do lado já pode reduzir parte da capacidade cognitiva disponível. Isso significa que, mesmo sem tocar no aparelho, só se ele estivesse aqui do meu lado, só o fato dele estar perto já compromete recursos mentais, já é comprometedor. Então, se você quer foco real, deixar o celular virado para baixo na mesa não é uma estratégia séria. É uma negociação fraca com uma distração clara na sua frente. Se você quer começar um bloco de concentração, o celular precisa sair do seu campo de ação, do seu campo de visão. O segundo passo é criar blocos reais de monotarefa. Não comece tentando fazer uma hora inteira, né, se a sua atenção já está muito destreinada. Para a maioria das pessoas, começar com algo entre 25 e 35 minutos é mais realista. Mas tem um detalhezinho importante, né? Durante esse tempo, a meta não é produzir brilhantemente, virar um gênio, né? Ficar ali meditando o tempo todo. A meta é muito mais simples e mais dura. É terminar uma tarefa. Isso importa porque muita gente ainda acha que o foco depende de sentir-se inspirada. E não depende disso. E muitos dias você não vai sentir vontade nenhuma de continuar. A mente vai querer fugir rapidamente, vai querer buscar uma novidade, vai pedir outra aba, outra checagem, outro estímulo. O treino não está em nunca desistir desse impulso, o treino está em não obedecer automaticamente, é claro. O terceiro ponto é reaprender a tolerar baixa estimulação. E aqui evitaria aquele termo batido de dopamina digital, porque ela simplifica demais, né, essa questão mais séria. O que acontece na prática é que o cérebro ele se acostuma a microdoses frequentes de novidade. Depois disso, qualquer atividade mais lenta começa a parecer insuficiente, chata ou difícil demais. Então, parte do treino do foco acontece fora do estudo e fora do trabalho. Acontece quando você decide não preencher cada micro intervalo com uma tela. Quando você espera numa fila sem sacar o celular. Quando você anda alguns minutos sem consumir nada. Quando você suporta um pouquinho de silêncio. Se todo espaço
espaço vazio vira um consumo imediato, você condiciona a sua atenção a viver em um estado de estimulação contínua. Depois, quando você precisa sentar para ler, para estudar ou pensar, a própria tarefa profunda vai parecer mais aversiva, você não vai querer. Existe um quarto passo ainda, que muita gente subestima, né, que é o encerramento do dia. Não porque existe um ritual mágico que limpa o seu cérebro, mas porque deixar tudo cognitivamente aberto favorece uma sensação de pendência, ruminação e retomadas mais desorganizadas no dia seguinte. Então vale terminar o expediente de uma forma clara, rever o que foi feito, definir o primeiro passo para amanhã e encerrar. Isso reduz um atrito mental da retomada. Em outras palavras, né, foco ele não se recupera só quando você senta para produzir. Ele começa a ser reconstruído na forma com que você organiza o estímulo, interrupção, vazio e encerramento ao longo do dia. Então a gente viu que o foco não é talento, ele é arquitetura mental, né? Se você sente que está mais distraído do que antes, provavelmente não é uma impressão. O seu cérebro ele pode ter se adaptado a um padrão de fragmentação. A boa notícia, como eu falei, é que isso não significa que você perdeu sua capacidade de foco para sempre. Significa que ela ficou mal treinada, mal protegida e muitas vezes mal compreendida. Porque o problema não é só usar o celular demais. O problema é acostumar a mente a nunca permanecer tempo suficiente em nada. E no mundo em que quase tudo disputa sua atenção, conseguir sustentar presença mental virou uma habilidade, meu amigo, rara. Talvez uma das mais valiosas hoje. Não apenas para produzir mais, mas para estudar melhor, pensar com mais clareza, reduzir uma sensação de mente espalhada e voltar a ter alguma profundidade numa rotina cada vez mais superficial. Então, em vez de buscar esses hacks milagrosos, comece por algo mais honesto, reduz a interrupção, proteja esses blocos curtos de monotarefa, tire o celular do seu alcance e reaprenda a tolerar alguns minutos de tédio, de silêncio, sem essa anestesia digital. É assim que a profundidade volta. Não de uma vez, mas ela vai voltar. Se esse tipo de conteúdo te ajuda a entender melhor como o cérebro funciona na vida real, se inscreva aqui no canal, porque aqui a ideia não é te vender frases de efeito prontas, né? É te dar uma explicação mais séria que eu vejo no meu consultório e trazer prática para você pensar melhor, viver com mais clareza, depender menos do automático. Agora tem um outro ponto importante. Você pode até tentar treinar seu foco durante o dia, mas se o seu cérebro ele está acordando exausto, como se nunca tivesse realmente recuperado energia, a sua atenção já começa o dia comprometida. Existe um outro erro que muita gente faz, que é muito comum ao acordar, mesmo depois de dormir quase 8 horas. É sobre isso que eu falo nesse próximo vídeo.